Salve, muito boa noite. Hoje o Frente a Frente aqui conversa com o deputado Arnaldo Jardim. É um político experiente, já está no 4º mandato aqui como deputado federal, foi deputado estadual, secretário de Estado na locomotiva do Brasil em São Paulo. Deputado, nós estamos discutindo um momento muito importante. O Estado brasileiro, como toda a União, perdeu a força de investimento, né? A gente viu o orçamento de 4 trilhões e 600 bilhões de reais, as verbas de investimento, poucos bilhões, né? 4 trilhões e 600 bilhões tem pouco mais de 200 bilhões de investimento, isso é muito pouco, né? Então, perdeu a capacidade de investimento, é preciso atrair a iniciativa privada. E o senhor vem batalhando por um projeto muito importante, que é a parceria, né, público-privada. Isso não é a privatização do Estado, não é abrir demais para a iniciativa privada, não é um novo laissez-faire? Não, Zé. Nós estamos muito convencidos disso e hoje esse questionamento que tinha de uma parte meio ideológica, isso acabou um pouco superado pelos fatos. Veja só, um dos estados mais empreendedores, eu quero fazer uma saudação, que nós temos nesse setor de concessões e PPPs, é o estado do Piauí. O governador Wellington Dias, do PT, que lançou agora um programa muito bacana de concessões. É o que mais abre. Um outro estado, tá certo, que tem um belo programa é o estado da Bahia, que é o Rui Costa, era o Jacques Wagner e tal. A própria ponte ali de ligação de Itaparica, tá certo, é uma concessão extraordinária, vai ter uma ponte de ligação ali, tá certo? Foi uma empresa chinesa que ganhou que isso liga ali de uma licitação. a Baía de Todos os Santos, Itaparica. Né? Vai ser maravilhoso. Toda feita em ferry boat e tal. Então, agora vai ter uma ponte lá. Né? Já está uma licitação aprovada. Nós temos depois os outros estados. O estado de São Paulo tem uma história nisso muito grande, foi um estado pioneiro, e agora o maior investimento Parceria pressupõe cobrança de pedágio, né? Evidente, né? Na maior parte dos casos. Tem um regime, quando você consegue dar alguma compensação, que isso não pode não acontecer. E não é só para rodovia, né? Então, você propõe isso para metrô, você tem parceria, e ali é cobrar a passagem, tá certo? Em São Paulo, agora, 2 linhas de metrô foram concedidas à iniciativa privada, né? E você tem concessão o quê? Da transmissão de energia. A mais antiga e tradicional concessão que você tem no Brasil são das linhas de transmissão de energia e das distribuidoras de energia, que são concessionárias, tá certo? Onde ganha o quê? Com a cobrança da conta de luz, tudo mais tal. Então, você tem razão, este é o regime, e este é o regime que, ao contrário, evita a privatização. Porque a privatização você vende, na concessão você concede para fazer aquela obra ou fazer um serviço. Com prazo determinado. Com prazo determinado, com regras para, se o serviço não for de qualidade, poder ser retomado. O projeto que eu me dediquei, vocês me deram uma oportunidade há um tempo atrás de expor um pouquinho disso aqui, foi muito bacana, está pronto para ser votado. Mas nós decidimos, há 8 meses atrás, fazer uma coisa diferente. O projeto é maior, porque são as regras para essa concessão, como é que ela é medida a qualidade, como é que o retorno é depois aferido, quais são os prazos, garantias, um conjunto de coisas. E nós pegamos um item lá que é referente aos debêntures. Quando você vai fazer um determinado projeto, a empresa que vai fazer isso lança um título chamado debênture. Com isso, as pessoas compram, ela tem o dinheiro, faz e depois ela paga a debênture. Tá certo? É um título que é lançado. E nós tiramos isso. Eu, hoje, inclusive, nesta quarta-feira, tive uma reunião com o deputado João Maia, tá certo? Que é autor do projeto. Nós estamos discutindo, estivemos lá no Ministério da Infraestrutura. Então, nós pegamos esse capítulo das debêntures, porque isso é mais imediato para poder alavancar recursos para isso. Por que foi tirado esse capítulo das debêntures? Porque a outra discussão, Denise, é mais complexa. E como essa discussão das debêntures ela tem um grande consenso, o Estado não tem condições de financiar, tá certo? Então, será feita uma concessão. Mas a concessão precisa de dinheiro. E as pessoas emitem esse título. Então, isso vai ser votado primeiro? Vai ser votado primeiro. Está muito maduro, o projeto avançou, essa rodada de hoje... E isso não é só para o governo federal, né? Vale para os governos estaduais, municipais. Eu, aqui em Brasília, cito uma PPP que funciona muito bem, que é o Pontão, né? É uma concessão.
Um grupo de empresários administram a área próxima ao lago e existem regras, não pode fechar, todos têm que ter acesso, mas a atividade econômica é exercida por quem cuida, né? É um exemplo de parceria que é duradoura e que funciona. Nós vamos ter aí, porque a gente sempre pensa nas estradas, que foram das primeiras. Mas não é só. Mas eu lembrei de que antes veio na área de energia, tá certo? E do ponto de vista do futuro, agora concessões recentes. Fernando de Noronha, hoje é uma concessão, tá certo? Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro. Cristo Redentor. Foz do Iguaçu. E vem as então, nós vamos ter também, né? Tem muita coisa também nessa área de parques, que o governo adote um então, parque, vai ter nós muito vamos essa pegar questão. toda essa questão ambiental. O importante é isso que eu estou dizendo, o importante é regras, né? As regras são importantes. Agora, para isso, não tirar deputado, o acesso público, por exemplo, né? Hoje você, quando a gente aquecia para vir aqui, né? Filava ali a hospitalidade da Lara, tá certo? Você me disse uma coisa, assim, por que o investidor hesita, Arnaldo? E nós chegamos à mesma conclusão, acho que posso falar aqui no nosso nome. Claro, que regras estáveis. Todo mundo acha que não é nem o volume das coisas. Todo mundo acha que o empresário quer financiamento, desconto do imposto, ajuda estatal, e não é, né? Qual é a maior reivindicação do setor empresarial? Saber a regra do jogo. Saber a regra do jogo. Porque com isso se organiza. Com certeza. Né? Com isso a própria sociedade pode fiscalizar com mais transparência. Quando existe incerteza, é ruim para o empreendedor, a sociedade não sabe exatamente o que pode cobrar do ponto de vista da obra a ser feita ou do serviço a ser realizado. Então, você cria essa zona cinzenta. Regras claras. Né? Agora, é nesse sentido que vem a proposta de debêntures e que virá depois um novo marco regulatório de PPPs e concessões. Agora, para isso, deputado, é preciso ter agências reguladoras fortes e com uma gestão técnica que seja capaz de manter a regra que não vai ser mudada de acordo com o governo de plantão. Ainda mais agora que a gente tem um país tão polarizado. Antes era quando era lá a turma do ex-presidente Lula, a regra era de um jeito, depois veio o presidente Bolsonaro, põe de outro, enfim, não dá, tem que ter. E quando é que o país vai chegar nessa fase de ter umas agências plenamente técnicas, que foram para isso que elas foram criadas lá atrás, no governo ainda do presidente Fernando Henrique Cardoso, mas a gente não vê hoje em dia as agências técnicas, né? Sempre tem ali um aparelhamento, cada um querendo colocar ali uma pessoa que pense de acordo com aquilo que o governo de plantão deseja. Isso não tem que ser modificado até dentro desse projeto para garantir que as PPPs estejam ali com regras definidas e fiscalizadas também dentro das regras definidas e não de acordo com o que o rei pensa? Vamos só para todo mundo poder acompanhar bem, né, Denise? Porque você falou uma coisa muito profunda. Regras do setor de energia. Quem cuida é uma agência chamada ANEEL. Regras dos setores de telefonia, e agora nós estamos com o desafio do 5G, que é uma coisa fantástica. Eu estou na comissão lá do 5G, nós vamos fazer segunda-feira uma ida, como foi feita no Mato Grosso, nós vamos fazer o interior de São Paulo para ver a tecnologia 5G no setor agro. Anatel. Regras para o setor de combustíveis, petróleo, gás, inclusive biocombustíveis, ANP. Então, é disso que nós estamos falando. Né? São as agências reguladoras. A ANTT, a Agência Mineral, que deixa a barragem estourar. A Agência Nacional de Águas. Tem a Águas. ANTT, que deixa a gente andar em ônibus com carroceria de caminhão. Tem todas as agências. Agência Nacional de Águas. Estão em petição de miséria. Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Péssimo fornecimento de energia elétrica no país. A qualidade da energia elétrica é baixa, o preço é alto. Tudo isso ocupa as agências. Como é que vai ser? Como é que vai ser essa regulamentação? Que o caminho não é enfraquecer a agência. Então o serviço não está de acordo, vamos enfraquecer. Não, é fortalecer. O que é a agência? Na própria definição, ela não é de governo, ela é de Estado. Você já deve ter mais perenidade. O que você tem que evitar? A captura econômica dela. Então, você com isso tem que ter uma fonte de renda. Que é o pior que pode acontecer, viu? Pior então, até do que a quando, captura por exemplo, política. O governo contingencia o orçamento, faz uma captura econômica, porque ela fica dependente. Então, tem que ter autonomia econômica e tem taxas que são para a ANP. Na conta de luz, tem uma taxa que é para a ANEEL. Fiscalização, né? 2, evitar a captura tecnológica. O que é isso? Você tem um quadro ali estável, tá? E a tecnologia vai mudando muito.
Você precisa que as pessoas estejam informadas, que as pessoas estejam atualizadas, porque senão não consegue fiscalizar. E terceiro, isso que o Zé se referiu, você também, tá certo, Denise? Que é a captura política, né? A indicação ter outro critério. Acho que nós precisamos trabalhar muito para evitar isso, tá certo? As regras de Constituição ajudam nesse sentido. As novas regras das estatais, que foram votadas também no período anterior, conseguiram um pouco colocar a salvo dessas interferências políticas momentâneas. Agora, deputado, o senhor falou em política. Dá tempo de votar alguma coisa de reforma política nesse período ainda, antes da eleição? Uma pressão aí para ver se vem o distritão ou a federação. Enfim, tem gente querendo até acabar com a história do fim das coligações para as eleições proporcionais, que elas terminaram. É a primeira eleição geral, né? Tivemos aí as municipais, que vai funcionar com essa nova regra sem coligação para a eleição proporcional. Já teve para vereador, agora será para deputado estadual e deputado federal. Isso vai continuar como está? Como é que está essa discussão lá no bastidor da Câmara? Vou contar quais são as coisas mais nervosas que estão tendo lá, Isso. né? Então, o primeiro debate é o seguinte: as coligações, elas vão ser restabelecidas ou, como já aconteceu nas eleições municipais, elas vão ser impedidas? Acho que elas vão ser impedidas. Continua como está, né? terá. Então, vai continuar essa mudança. Nossa, tem muita gente reclamando. Não vai voltar para trás. Muito deputado chorando pelos cantos lá, não tem? É verdade. Então, mas isso vai continuar. Segundo, financiamento. Há uma proposta de retomar o financiamento privado. Não sinto consenso nem clima na sociedade para isso ocorrer. O financiamento deverá continuar um financiamento público. Terceira questão que se discute, o distritão, que é aquela forma de você ter os mais votados. Acho que isso daí seria decretar o fim dos partidos, tá certo? Os partidos no Brasil já são muito fracos, tá certo? Muitos descaracterizados, boa parte deles, e então eu acho que isso não passa e acho bom que não passe. O que pode acontecer, Denise, é uma tese de que se prevaleça a instituição de federação. E como é que vai Seria a única funcionar coisa a isso? ser aprovado, o que resta. Acho que é Como é que das vai poucas funcionar coisas. isso? Explica aqui para o nosso telespectador. Nós temos uma regra a partir da eleição anterior, já houve, nessa próxima também, de que alguns partidos que não conseguem fazer um determinado número de votos ou ter uma presença em um determinado número de estados, esses partidos não cumprem a chamada cláusula de desempenho, os partidos não têm mais expressão legislativa. Existem como entidades, sociedades organizadas, mas não têm expressão no parlamento. Para evitar isso, que pode ser tirar partidos de aluguel, e aí tudo bem, mas tem partidos como o meu próprio, Cidadania, que é um partido que não é de grande porte, mas é um partido que tem uma coerência, tem uma história, fundada há muito tempo, originalmente a partir do PCB, coisas de quase 100 anos atrás. Tudo. Então, nós temos toda essa trajetória, poderão se coligar numa federação. Para não ser só uma coisa oportunista, de um momento, é uma federação que tem que existir no Brasil como um todo, e ela terá 4 anos. Então, ela tem que ter coerência. Acho que isso é um dos temas. Vamos voltar uma outra vez aqui para falar, porque esse tema vai continuar ainda, Denise. Pois é, né? Agora temos também a questão das vacinas, que está muita discussão. Né? Como é que o senhor está vendo? A gente vai conseguir vacinar a população até o final do ano? Nosso tempo está terminando, mas eu não queria deixar aqui de dar essa esperança para a população, caso seja uma boa notícia aí que o senhor tenha para a gente em termos de Perdemos orçamento. um tempo muito valioso, mas acho que poderemos recuperar agora no segundo semestre. O país fechou alguns acordos com a Pfizer, o governo federal anunciou. Em São Paulo, nós vamos ter uma ótima notícia, que é em setembro, tá certo? A inauguração da fábrica de insumos pelo próprio Butantan, deixando de depender da importação de IFA, que vem basicamente para a Corona e também para a AstraZeneca, é o mesmo princípio que vem importado da China. Em setembro nós teremos esta possibilidade, junto com a vacina também da Butanvac. Então, estou otimista, acho que no segundo semestre nós vamos ter condições de retomar num ritmo desejável a questão das vacinas.
É isso então, deputado. Muito obrigada pela sua presença aqui. E fica já o convite para o senhor voltar, porque ainda tem muito assunto pendente, né, Zé Maria? Muito, bom demais essa conversa. Muito obrigado, Zé. Muito obrigado, Denise. Muito obrigado a todos os amigos da Rede Vida. E muito obrigado a vocês todos que nos acompanharam até agora. Pois é, né? Mais um frente a frente, né, Zé Maria? Com fé e coragem. O momento não é bom, mas a gente passa por isso. É isso aí. Muito boa noite, deputado. Boa noite, Denise. Boa noite a você. É isso aí. A gente fica por aqui. E para você, um fim de semana aí, né? Hoje não é quarta-feira, ainda tem muitos dias aí pela frente. Uma boa semana, bom sábado, domingo. E na semana que vem a gente está de volta. Mas você pode continuar por aqui. Eu convido a você a assistir agora o Jornal da Vida. Nós voltamos na próxima quarta-feira. Até lá, muito boa noite.